Boa noite, hoje é dia 7 de junho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 97, versículo 10, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do livro dos Salmos. Circunstância da escrita: como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é que a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão 72 e 172, Asaf 50 do 70 ao 83, os filhos de Corá 42 e do 44 ao 49, Etã, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88 e Moisés, Salmo 90. Todos esses usam a mesma preposição hebraica que aparece com o nome de Davi, portanto, tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparente pós-exílio, Salmo 74, inclui no título de informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., a um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos incluem informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, estes salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritas depois de Deus ter respondido suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam às experiências da vida, é um tema importante na coleção. Estrutura: o livro dos Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam o pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em hinos, divididos em classes. Hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graça, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia. Salmos reais 2 e o 110, aquele respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, quais celebram a realeza do Senhor. Salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didáticos 19 e o 119, os quais atendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos. Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos deles, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi.
Acho que nunca desci uma situação tão brilhante que eu não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Salmo 97, versículo 10. Você tem um bom motivo para detestar o mal, pois apenas considere o dano que ele já lhe fez. Ó, que mundo do pecado maldoso foi trazido ao seu coração! O pecado o cegou para que não pudesse ver a beleza do Salvador. Ele o fez surdo para que não pudesse ouvir os carinhosos convites do Redentor. O pecado desviou seus pés para o caminho da morte e derramou veneno na fonte de seu ser. Ele contaminou seu coração e fez enganoso, mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Ah, que criatura era você quando o mal lhe fazia tudo o que podia antes da graça divina intervir. Você era um herdeiro da ira e, como os outros, seguiu a multidão para fazer o mal? Assim éramos todos nós, mas Paulo nos lembra. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de nosso Deus. Temos um bom motivo, na verdade, de detestar o mal. Quando olhamos para trás e rastreamos suas obras mortais, tal dano fez o mal a nós que nossa alma estaria perdida se o amor onipotente não interferisse para nos redimir. Mesmo agora, ele é um inimigo ativo, sempre vingativo para nos ferir e nos arrastar para a perdição. Portanto, deteste o mal, cristão, a menos que deseja problemas. Se quiser espalhar espinhos em seu caminho e plantar urtigas em seu travesseiro de morte, então negligencie o descessar o mal. Porém, se quiser viver uma vida alegre e morrer em paz onde ande em todos os caminhos da santidade, destem, des- detestando o mal até o fim. Se você ama verdadeiramente seu Salvador e quer honrá-lo, então deteste o mal. Conhecemos apenas uma cura para o cristão que ama o mal. É o relacionamento abundante com o Senhor Jesus. Habite com ele, será impossível você estar em paz com o pecado. Oriente minhas pegadas pela tua palavra e faz meu coração sincero. Não deixes o pecado dominar, Senhor, mas mantenha minha consciência limpa. E esse é o nosso devocional da manhã. E agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Apocalipse. Primeira carta de João. Apocalipse. Visão geral do livro. Público, autor e época da escrita. O Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e é a pedra angular da palavra de Deus. As escrituras sagradas começam com uma revelação do passado, Gênesis 1, e terminam com uma revelação sobre o futuro. Apocalipse é um livro muito solene que fala muitas coisas sobre os juízos divinos, mas também é um livro maravilhoso no qual encontramos a conclusão dos caminhos de Deus até a glória eterna. Assim como todas as outras profecias, o Apocalipse também não é fácil de entender. É por isso que às vezes é chamado de livro dos sete selos e é muito negligenciado por muitos cristãos. O pensamento principal das profecias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento é a introdução futura do reinado do Senhor Jesus sobre a criação, bem como os eventos predecentes na história da redenção. A Assembleia do Deus Vivo, o corpo de Cristo, é um mistério divino revelado no Novo Testamento, mas ela possui um papel central nas profecias como a noiva que testemunha a verdade. A expectativa dessa Assembleia não é fugir das aflições, mas aguentar com perseverança a vindoura glória invisível do Senhor Jesus. Essa manifestação pública marcará a vitória final, a ressurreição e o encontro definitivo dos santos com Cristo. A maior parte das profecias bíblicas, incluindo o Apocalipse, diz respeito ao desenrolar da história, a aprovação da igreja e a consumação dos séculos.
A linguagem do Apocalipse é amplamente simbólica, só pode ser explicada e simples em conexão com as Escrituras Sagradas como um todo, e especialmente em relação às profecias, pois aprendemos com Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular, assunto e propósito dos escritos. O versículo 1 do Apocalipse já mostra a intenção de Deus, mostrar a seus servos coisas que em breve devem acontecer. A pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus Redentor, está no centro desses eventos futuros. Vemos o Senhor Jesus como juiz justo no capítulo 1 e como aquele que em breve virá no último capítulo, mas também vemos no curso de todo o livro de Apocalipse repetidas vezes o Senhor Jesus como aquele que age. Capítulo 1, versículo 19, nos dá a chave para dividir o livro. Escreve as coisas que tu tem visto, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que tu tem visto se refere à visão do capítulo 1, versículo 12 ao 18. Lá vemos o Senhor Jesus como juiz de sua igreja entre os 7 castiçais de ouros. As que são referem-se aos 7 cartas dos capítulos 2 e 3, divididas a 7 igrejas. Essa igreja apresenta o caráter da cristandade e suas batalhas espirituais ao longo da história. Finalmente, as que hão de acontecer, nos mostram eventos que culminarão na consumação dos séculos. São descritos a partir do capítulo 4, versículo 1, onde João é convidado em espírito para contemplar a soberania no céu, ouvindo as palavras: sobe aqui e te mostrarei as coisas que devem acontecer. Peculiaridades dos capítulos 4 ao 22, portanto, descrevem o juízo de Deus sobre a terra e os testemunhos perseverantes da igreja em meio à tribulação. A totalidade dos crentes redimidos será representada na glória celestial pelos 24 anciões do capítulo 4, versículo 4. Uma realidade espiritual diante do trono que coexiste com a igreja militante e sofredora na terra. Para começar, vemos Deus como Criador e governante, o Senhor Jesus como o Cordeiro morto e a representação dos santos adorando no céu. Capítulo 4 e 5. No trecho seguinte, capítulos 6 ao 11, os 7 selos do livro são abertos pelo Cordeiro. Então as 7 trombetas iniciam a sede de juízo divino sobre o mundo eminente. A 7ª trombeta leva o cumprimento do mistério de Deus e ao estabelecimento do reinado de Cristo. Capítulo 12 e 13 mostra a fúria de Satanás e a perseguição implacável contra o povo de Deus durante o período da tribulação, bem como a ascensão da besta e do anticristo. A ascensão da besta, os capítulos 14 e 15, revelam a fidelidade inabalável dos mártires e a colheita da terra. O capítulo 16 segue com o derramamento definitivo da ira divina através das 7 taças. Capítulo 17 e 18 mostram o julgamento da Babilônia, que é o sistema mundano afastado de Deus. Finalmente, o capítulo 19 traz a Cristo aparecendo visível na terra em triunfo absoluto. Os capítulos 20 ao 22 mostram o milênio e o estado eterno como um novo céu e uma nova terra. O livro de Apocalipse termina com o apelo solene do Senhor Jesus aos homens, em geral, porém especialmente aos crentes. Peculiaridades. As expressões usadas para fazer referência a Cristo em Apocalipse são as seguintes: o Cordeiro, Jesus Cristo, Alfa e Ômega, Senhor, primeiro e último, a fiel testemunha, a estrela da manhã, fiel e verdadeiro, a testemunha fiel, a fiel testemunha, a estrela da manhã, fiel e verdadeiro, raiz de Davi, homem, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o princípio e o fim, primogênito dos mortos, princípio dos reis da terra, aquele que vive, o Filho de Deus, amém. O princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a palavra de Deus, a descendência de Davi, Senhor Jesus Cristo. Sumário. Ele vai ler sobre o capítulo 3. Cadê o capítulo? Capítulo 2, versículo 18 ao capítulo 3, versículo 22. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o presente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do capítulo 3. Acho que não. Se você deseja conhecer a Deus, você deve conhecer a sua palavra. Se você deseja perceber seu poder, você deve ver como ele trabalha com a sua palavra. Se você quiser saber seu propósito antes que aconteça, você só pode descobrir por meio de sua palavra. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do Apocalipse. Agora vamos ler nosso devocional da noite. Se, pois, zeloso, Apocalipse 3, versículo 19.
Se quiser ver almas convertidas, se quiser ouvir os gritos que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e seu Cristo, se quiser colocar coroas na cabeça do Salvador e elevar seu trono às alturas, então esteja repleto de zelo, pois, segundo Deus, o caminho para a conversão do mundo deve ser pelo zelo de sua igreja. Cada virtude fará proezas, mas essa é a primeira. A prudência, o conhecimento, a paciência e a coragem seguirão a ela, mas o zelo deve puxar o carro. Não é o grau de seu conhecimento, embora isso seja útil, nem a proporção de seu talento, embora isso não deveria ser desprezado, mas é seu zelo que fará grandes proezas. Este zelo é o fruto do Espírito Santo. Ele extrai sua força vital das atividades contínuas do Santo Espírito na alma. Se nossa vida interior definha, se nosso coração bate lentamente perante Deus, não conheceremos o zelo. Mas se tudo está forte e vigoroso em nosso interior, então sentiremos apenas uma ansiedade amorosa para ver o reino de Cristo voltar e sua vontade ser feita na terra, assim como é no céu. Um profundo sentimento de gratidão nutrirá o zelo do cristão. Olhando para a abertura do poço onde fomos retirados, encontramos abundantes motivos para consumirmos e sermos consumidos por Deus. E o zelo é também estimulado pela ideia do futuro eterno. Ele olha com olhos marejados para as chamas do inferno e não conseguem dormir. Com um olhar ansioso, olha para cima, para as glórias do céu e desperta. Parece-lhes que o céu é curto comparado ao trabalho a ser feito, e, portanto, ele devota tudo o que tem a causa de seu Senhor. E ele é sempre fortalecido pela lembrança do exemplo de Cristo. Ele foi vestido com zelo como um manto. Quão rápidas ficam as rodas da carruagem do dever com ele. Ele não conhece o ócio pelo caminho. Vamos provar que somos seus discípulos, manifestando o mesmo espírito de zelo. E esse é o nosso devocional do dia 7 de junho. Então, tenha um bom início de semana. Amanhã nós voltamos com a programação normal devocional do dia, da manhã, aqui no Instagram, por volta de 8 e 9 horas, e o devocional da noite, lá no TikTok, por volta das 8. 8. 8. Então, tenha um bom resto de semana. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Amém.